Boa noite. Nossa live chegando. Vamos para nossa live da noite. Esperar o pessoal conectar. Testando a nossa conexão. Testando se os meus meninos vão ficar quietinhos. Já entrou, vamos convidá-la. Oi, amiga. Quanto tempo? Pois então, faz tanto tempo que a gente não se fala. Tô testando a conexão aqui, deixa eu ver se eu tô te ouvindo direitinho. Fala aí. Tudo bem? Oi, Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo um pouquinho. Deixa eu ver. Ajusta o teu vídeo um pouquinho que tá cortando um pedacinho da tua cabeça, amiga. Sério? Sério. Sim. É isso, E assim. Agora melhorou. bem. Tá de bochechinha aqui. Oi? Vamos ficar com as bochechas aqui. Vamos ficar bochechuda. Ah, vou dizendo que a gente tá linda. Ai, que a gente se produziu, Rô, nem te conto. Oi, Fabi. Ah, tu nem viu a nossa cara meia hora atrás. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos quem tá chegando. Hoje é a nossa live, então nós vamos falar um pouquinho sobre carreira e maternidade. Sheila desfranze a testa aí, Sheila. Vamos Tentando falar, enxergar. vamos falar com a Sheila, que é uma pessoa incrível, minha par, meu presente de Natal, como eu digo, porque ela chegou na Unicinos perto do Natal e a Sheila a Sandra e a Silvana disseram que era o meu presente. É o meu presente de Natal, com quem eu aprendo muito todos os dias e que veio aqui compartilhar um pouquinho com a gente. Então, como é que tem sido essa vivência dela, né, como mãe agora do Bernardo, no auge dos seus 2 anos, quase 3, e carreira, né, que é a nossa paixão, que a gente compartilha aqui, né, que é a nossa paixão, a gente é apaixonada pelo que faz, e vive esses dois mundos, né, que nos ensinam todos os dias, né, que muita gente diz que não é possível, outros dizem que é super difícil e a gente está no meio do caminho, aprendendo todos os dias. Xê, te apresenta um pouquinho para nós. Quem é a Então Sheila? tá. Tá me ouvindo bem, Gi? Agora tô. Oi, pessoal, então, que estão assistindo. Estou vendo as colegas ali, eu vi o marido. Ih, não vamos Então, poder assim, falar mal do marido. sou a Sheila, sou a analista de gestão de pessoas na Unicinos, par da Gi. A gente trabalha bem próximas, né? E divide muito, né? Tanto sobre carreira quanto de nossas situações aí quanto à maternidade. Tenho, então, um filho, Bernardo, de 2 anos e 10 meses, para ser bem exato, que mãe sempre sabe, no auge aí do seu desenvolvimento. Queria contar aqui um pouquinho, acho que é interessante, né, de falar que quando eu entrei na Unicinos, o meu filho tinha 10 meses, né? Então, a maior parte, assim, do ser mãe e viver o dia a dia profissional foi dentro, né, da Exato. Unicinos. Então, agir, né, e as colegas aí também sempre acompanharam muito, assim, esse momento. Queria contextualizar também que quando eu engravidei, eu estava numa empresa há muito tempo, né, tinha aí 8 anos de empresa. O Bernardo era um projeto de vida, né, eu sempre quis ser mãe e já, a idade estava apertando, né, os famosos 35, né, que as médicas começam a fazer terrorismo, né, e eu pesei muito essa situação, enfim, né, e optei, então, por, naquele momento, né, também
pensar, assim, na questão da maternidade. E foi super rápido, assim, até mais rápido do que a gente imaginava. Foi planejado, mas foi rápido. Foi planejado, mas foi muito rápido. E eu brinco que ele foi um divisor de águas, assim, né? Na questão da minha carreira, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito focada em estudos e focada na carreira. Sempre foi, assim, o meu primeiro objetivo, né? Era fazer essa caminhada. Eu amo muito o que eu faço, é regar meu chão. Mas eu também queria viver isso, queria experimentar e acho que foi bem pensado e é um projeto tão importante que também merece dedicação como qualquer outro projeto na vida. Exatamente. E eu vivi a pré-eclâmpsia, né? Eu tive uma gestação que oscilava com pressão alta. A gente já me contou que viveu, né? Um pouco disso também. Aí quem viveu sabe, né? Da questão. Tive um parto de urgência, enfim, né? Cuidado. E quando e naquele momento que eu engravidei, o lugar que eu estava no momento de reestruturação, então eu sabia que dificilmente eu voltaria pelo meu contexto de momento e pelo contexto da empresa também. E, de fato, eu não voltei na minha licença, né? Eu voltei só para me despedir nos 4 meses ali do meu filho e eu, então, era mãe, né? Profissional e estava no mercado de trabalho. Então, acho que esse contexto é interessante passar, assim, né? Que eu nunca, em momento nenhum, pensei em largar minha carreira. Bem pelo contrário. Né? Eu sempre pensei, assim, meu filho é algo a mais, né, na minha vida, né? Muito importante, mas a minha carreira também é. E eu comecei o processo de recolocação quando ele tinha 5 meses, a buscar vagas, fazer entrevistas, enfim. E é bem desafiador. Pois é, eu ia te perguntar isso agora. Os desafios de procurar uma recolocação no teu patamar, num lugar que tu goste, porque também tem que ser aquele, né? Tu tem que gostar, a empresa tem que gostar, tendo um filho de 5 meses. Porque minha vida toda, minha carreira é Unicinos, né? Todo mundo sabe. Tive a Maria na Unicinos, então não vivenciei isso, né? Mas sei que meu retorno foi difícil, né? Depois, porque tu passa um tempo fora, tu volta pro trabalho e é uma coisa difícil de tu retomar, de tu voltar, porque é uma rotina completamente diferente, é uma rotina maluca, tu tem um filho que tu não tinha e o trabalho que também é importante para ti, até tu chegar nessa rotina é difícil. E como é que é isso, estando nesse momento de recolocação? E eu quero trazer uma situação a mais, assim, né? Além da recolocação do filho pequeno, né? Eu tinha uma questão, assim, que eu queria muito amamentar. E eu estava amamentando e isso era muito importante, né? Na minha vida era muito importante, eu queria muito. Então eu tinha todo um cuidado que o lugar que eu fosse entrar aceitasse esse meu momento, que não é simples, né? Que eu pudesse, então, ter os meus momentos de coleta de leite, né? Quem amamentou sabe, né? Como que funciona. E o mercado de trabalho, ele é complexo, né? Existem empresas e empresas. E eu gostaria de trazer, como profissional de RH, um pouquinho dessa reflexão, assim. Eu vivi algumas coisas, assim, muito interessantes, né? E de aprendizado. Né, algumas empresas muito abertas, né, com acolhida, quando eu tinha que colocar essa situação de um filho pequeno, né, e algumas outras, né, com uma situação bem, como tu vai administrar, né, voltava para ainda um certo preconceito da maternidade. Exatamente, e daquele momento, né. Então, eu queria colocar isso até como uma reflexão para depois quem assistir ou para quem é da área de pessoas, né? O quanto é importante essa acolhida da profissional, seja ela retornando à sua empresa, ou seja ela buscando uma recolocação, né? Não é simples, né? E que às vezes a entrevista ela gira em torno do filho, né? E na verdade o que a gente quer falar é da nossa trajetória, né? Se tu tá buscando uma recolocação, é porque tu já fez esse exercício. Tu já pensou, tu já se planejou, tu já conversou com a tua rede de apoio, né? Então, tu tá disposta, né? Senão não estaria procurando. O filho é aquilo que tu mais ama, mas ali naquele momento é a tua carreira.
Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que uma dica até que eu acho que é importante a gente falar, né, é que a mãe que retorna, que vai se recolocar no mercado, que ela pense, que ela estude as empresas, que ela pense se aquele descrição das atividades faz sentido para ela naquele momento. Como eu disse, eu estava amamentando, então eu precisava olhar para aquele cenário. Tem lugar para coletar leite? Era uma premissa. Né? Tem viagens constantes, como é que eu vou lidar com a amamentação se eu tiver que passar como anteriormente viajava muito, enfim, isso era uma rotina normal para mim. Mas naquele momento cabia. Então, eu falo isso até porque para que a profissional não se frustre e às vezes também não vá para uma vaga que não faz sentido para ela. A empresa também está entrevistando e usando o seu tempo. Independente da idade, né, Xê? Acho que a gente comentou mais cedo, eu sou uma pessoa que hoje, saindo da Unicinos, eu não vou procurar emprego numa empresa longe da onde eu moro. E eu não vou pesar salário, né? Vamos falar claramente. O salário para mim não pesa nesse momento. Pesa localização, a flexibilidade que eu vou ter para minha filha e o quanto eu vou conseguir fazer a entrega para o meu trabalho. Então eu acho que tem que pesar isso. Não é salário e benefícios palpáveis, e sim aquilo que tu consegue dar à empresa nesse momento como mãe, né? Exatamente, que tu possa. Então, eu sempre digo isso como uma dica profissional, assim, que a pessoa faça essa avaliação do que faz sentido. Isso, na verdade, é para qualquer momento da tua vida de carreira, né? Sim. Mas quando tu se torna mãe, que nem eu, tô contando a minha história, né? Eu estava amamentando, eu queria amamentar, eu queria estar com meu filho, eu queria me dedicar para aquele momento. Então, eu prezei algumas coisas, como estar perto, não ter agendas, né, de muita viagem, né, de preferência que não tivesse, essa também era uma questão em virtude, né, da amamentação. Opa, que entrou aqui a gente tá ao vivo e entra as conversas que atrapalham. Que a gente faça essa análise, né, e que a gente também sinta na entrevista se aquela realidade cabe no teu contexto, como tu disse, seja o tamanho do filho que tu tiver. Né? Mas é questão, e assim, é muito pessoal, né? Porque tem pessoas que vão, ok, né? Vai, ou não tá amamentando, ou o filho já tá maior, enfim, sua situação, né? Mas é o teu contexto com o contexto da empresa. Mas o que eu tô trazendo, e nós somos de RH, a gente tem que trazer essas reflexões, é que profissionais de RH, né, às vezes tem que cuidar para não ficar falando tanto do filho e esquecer, né, de falar da vida, da trajetória daquela pessoa, né? Ao invés de ficar batendo tanto na tecla como tu vai te organizar com teus filhos, porque eu tô falando isso porque eu vivi isso, tá? Talvez perguntar como que as habilidades que tu adquiriu como profissional, como mãe, vão agregar na empresa, né? Fazer um outro tipo de viés de conversa, né? Porque a gente bem sabe que a gente muda. Era o que eu ia dizer agora. Muda da água pro vinho. Tu te torna uma outra profissional. Né? Tu adquire competências que tu não tinha antes, tu aprimora outras, né? Nós vínhamos conversando antes da questão da organização devido à mala, a malinha do filho, a famosa malinha do filho, né? Isso é uma organização que a gente cria por causa das crianças, que a gente, né? A minha tá com quase 9 anos e tu ainda tem que sair com uma, né? Muda de roupa, com um lanchinho, alguma coisa assim. E que tu adapta no teu dia a dia do trabalho, porque tu começa a ter uma visão mais sistêmica, tu começa a pensar o que tu precisa, né, no teu dia a dia, no trabalho, com um olhar diferente. Porque não é mais... O teu olhar parece que fica... não me fugiu a palavra, mas parece que trabalha para aquilo, tu não tem mais um olhar só, né? Único caixinha, tu começa a ampliar o teu olhar. Então, até a malinha do bebê te transforma. Se a gente for colocar no nosso contexto, a gente que trabalha com treinamentos, né? Hoje, pensar numa logística de treinamento, tu tem que pensar em todas as pontas, né? Para que o evento no dia aconteça bem. E a gente com o filho, a gente também tem que pensar, planejar o anterior, porque a roupa, trocentas versões de roupa, né? Se chove, se esfria, se esquenta, se ele se suja, né? Quase não acontece, né? Nessa idade. Né? E a gente tem que fazer essa logística, né? Pensar essa logística toda com antecedência. E essa realidade a gente vai trazer para o mercado de trabalho.
E aí aqui a gente até pode falar, né, quando a gente está falando de competências, por exemplo, dentro de uma organização, a gente fala de competências que são hard, que são as técnicas, né, e a Uhum. gente fala de soft skills, né, e é muito legal a gente fazer essa comparação. Ó, teus filhos caninos Meus começaram filhos caninos começaram a participar, eles têm que participar. a gente fazer essa conexão, né, de soft skills, de comportamentos que a gente adquire, né? Uma das questões é essa, é esse olhar mais amplo, né, que a gente acaba adquirindo, né? Trazendo a minha realidade, assim, quem me conhece, até vi que a Nath entrou agora, a Nath trabalhou bastante tempo comigo, me conhece bem. Sabe, eu sou filha, a única filha mulher, a rapa do tacho, com bastante diferença dos meus irmãos. E eu sempre fui muito independente, assim. Então, eu sempre pensei por mim, né? O que que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como é que eu vou tocar minha vida, como é que eu vou tocar minha carreira. Sempre tive isso muito, muito em mente. A partir do momento que tu tem um filho, isso muda muito. Porque eu não posso pensar só em mim, né? E isso para mim foi um grande aprendizado, e é um constante aprendizado, né? Tudo bem se eu não posso sair. Ok, nem sempre tá tudo bem, né? Mas eu Eu ia tenho dizer, às alguém vezes a gente que sente falta depende, dos nossos momentos. mas tem alguém que depende de mim, né? E Uhum. esse egoísmo, vamos falar assim, né? Que até então tu pensava por uma pessoa só, tu passa a pensar diferente. E a gente carrega isso para o mercado de trabalho, para a nossa empresa. Eu falo de flexibilidade, porque no meu caso eu adquiri essa flexibilidade do não, tudo bem, ele depende de mim, ele é tão pequeno, ele não sabe nada, né? Então, ok, então Tu faz um é olhar uma mais das empático para as coisas. mais exatamente. Acho que empatia é um outro grande ponto, né? Eu tenho uma trajetória de tempo trabalhando com seleção e eu posso falar assim, com certeza, que o meu olhar para uma profissional com filho, antes de eu ter filho e depois de eu ter filho, é completamente diferente, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu vivi também, sendo mãe e buscando recolocação, tenha me ajudado com isso, mas a gente se torna empática, né? A gente vê, a gente sabe o que aquela pessoa está vivendo no momento, né? Que ela está, principalmente as recém-mães. Ainda hoje, lembra de que a gente comentou, né? Disse, Gi, acontece isso contigo, né? Que é a questão, agora a gente não pode fazer isso, né? Mas antes estava num restaurante e tu vê uma mãe sozinha querendo fazer um lanche e a criança berrando, tu te comove com aquela situação. A vontade Sim. que eu É de tenho é de ajudar. pegar a criança, né? Pegar a criança e deixar aquela mãe comer, fazer a refeição dela, né? Então, essa empatia, esse olhar empático, eu considero uma das soft skills que a gente adquire na Porque eu maternidade. ia dizer, porque antes, e aí falo por mim, tu olhava pra criança e pensava, ai meu Deus, quando eu tiver filho eu não vou fazer isso, essa criança não vai chorar, O né? meu nunca vai chorar. O meu nunca vai chorar, né? Nunca vai acontecer isso. Eu vou ter tempo pra tudo. E aí tu vê que não, que tu vai comer comida fria, que tu vai querer sair porque tu não aguenta mais ficar em casa, e aí tu vai querer ajudar aquela pessoa e tu cria esse olhar pro outro também, né? Tu consegue te colocar no lugar. Exatamente. Então, eu vejo isso hoje como uma questão que eu avancei, né? Vamos dizer assim, a gente pode falar, né? A gente trabalha com Sim. competências, né? Que eu avancei nesse olhar empático, né? Quanto à situação da mãe, né? E aí tem os diversos contextos, né? Nenhuma, a gente sabe, né? Quem é mãe, que nenhuma realidade é igual, né? Não existe um manual, né? O Como filho seria bom vem, se tivesse. não tem, cada caso é um caso. E a importância, né, do mercado estar aberto, né, para receber essa mãe, né, acolher essa mãe, né, dar oportunidade. Tem hoje, né, tem um site, inclusive, que só divulga vagas para mães. Eu acho isso sensacional, né? Só se candidata, que é uma rede de apoio, né, de Uhum. oportunidades para mães. Então, acho que a gente tem que cada vez mais avançar com essas questões. Sim, eu acho que já passou da hora de maternidade e carreira ser visto como um preconceito. Pode sim dar 110% de ti na carreira,
amar o que tu faz e tu pode dar 110, 120, 1000% pro teu filho também. Claro que a gente sabe que a gente sempre vai ter aquela culpinha, né? Sempre vai existir um momento em que tu vai te culpar porque tu não entregou alguma coisa no trabalho, porque tu teve que fazer outra coisa, porque tu saiu mais cedo, porque tinha a apresentação na escolinha do filho, e tu vai te culpar porque tu chegou atrasado na escolinha do filho, porque tu mandou aquele último e-mail. Então, assim, sempre vai ter um momento culpa nos dois lados, né? Mas dá pra dar conta. Eu brinco, né, Gi? Acho que toda mãe fala isso, né? Que primeiro nasce a culpa, depois nasce o filho, Mas não né? tenho dúvida, não tenho dúvida disso. E isso é sempre, né? Então, quando eu estava falando da minha trajetória de recolocação porque eu vivi, né, esse momento, assim, do mercado e das entrevistas e da amamentação, né, do filho pequeno, das muitas noites, né? A Gi sabe quantas noites eu virei e fui trabalhar, né? Quando eu me recoloquei no Unicinos, o B tinha 10 meses, então ele parou a função da amamentação com 1 ano e meio, então foram meses, né, de coleta de leite, de momentos de muito sono, né? E a gente com projetos e tocando a Rodando a vida, né? mil. Rodando a mil. Então, realmente é uma situação que acho que a gente tem que ter empatia, né, com essas situações das mães, e tem empresas e empresas, né? Então, eu admiro muito hoje a nossa gestão, por exemplo, né, pela acolhida que a gente tem, isso nunca foi questionado, isso nunca foi problema, né, bem pelo contrário. Então, acho que é bem importante que quem está não é mãe e for para o mercado de trabalho, que, né, com essa ideia, né, que não, que sim, que dá, né, que é possível, que tem que fazer esse olhar como tudo na vida, né, escolher a empresa, olhar se aquilo encaixa no teu momento de vida, né. Então, uma outra questão que a gente acabou comentando, hoje a gente estava trocando uma ideia sobre isso, é da resiliência, né? O quanto resilientes a gente também se torna depois, né? De mães e pelos contextos que a gente precisa viver, né? Isso aí. Não a maternidade, ela nos transforma, assim. Eu e a Sheila, a gente viveu realidades diferentes de maternidade, né? Em momentos diferentes, mas a transformação que a gente sofre, ela é muito semelhante. Eu acho que o se tornar mãe e o que te agrega na vida, ela é muito semelhante, o que te prepara para o mercado de trabalho. O que eu acho incrível na história da Sheila é justamente esse fato dela ter se recolocado num momento que para mim é delicado. Eu não consegui amamentar. Eu adoraria ter amamentado, não consegui. Maria amamentou pouco tempo, né? Tive essa dificuldade. Imagino a dificuldade maior ainda de fazer isso, fazendo entrevista. Eu lembro que, nossa, vazar leite e absorvente de seio e não sei mais o que. Como fazer tudo isso dentro de uma seleção, né? Tempo de mamar, né? Eu sei que tu tem uma rede de apoio fantástica, e isso também faz toda a diferença. A gente tem que ter uma rede de apoio, né? Depois volta ao trabalho que tu disse, né? Amamenta de noite, é o grudinho, é aquele momento com a mãe, né? É o momento que tu fica juntinho do filho, mas também é o momento que tu não dorme direito, é o momento que tu vai estar mais cansada, teu corpo fica mais debilitado. E tu também quer dar o máximo de ti no trabalho, então isso acaba se refletindo no teu organismo, né? O quanto tu também tem que deixar algumas coisas, algumas vaidades, algumas coisas de lado, porque tu acaba tendo que abrir mão, né, dos teus momentos, porque tu tá cansada, tu quer, tu só mal dá conta do filho e do trabalho, né? E de vez em quando do marido. Né? Então, eu acho incrível isso, que tu tenha conseguido, né? Claro, com todas as tuas escolhas, com todos os teus momentos e todo esse teu, as tuas escolhas inteligentes, né? Chegar a amamentar o B até 1 ano e meio. Eu acho isso muito maravilhoso, né?
E tem muita história para contar, assim, porque só quem viveu isso na pele, né? Eu fui em processos seletivos, por exemplo, em Porto Alegre, que eu precisava, e eu tinha às vezes 2 entrevistas, e eu precisava me organizar, porque quem amamenta sabe que chega uma hora que tu não aguenta, tu começa a ter dor, né? Principalmente porque ele era muito pequeno, como ele mamava muito ainda, e ele só mamava, aquilo fica numa dependência, teu organismo produz, né, pra criança. Então tu tem que tirar, porque senão começa a ficar ruim, né? E eu tive situações hilárias, assim, não encontrar um lugar, né, pra tirar, ter que tirar leite dentro do carro, fazer uma, né, Chega o porque guardinha, o que precisava. tá fazendo aí, moça? Exato, né? Então eu vivi isso, fato real, assim, precisava tirar, mesmo que eu fosse descartar depois. Uma vez fui na casa de uma amiga que morava em Porto Alegre, por favor, deixe na tua casa, né? Porque eu tinha uma entrevista à tarde, eu precisava dar a sequência, e tu quer chegar em casa depois desesperada, procurando a criança, né? Porque também tá com saudade, porque a gente fica grudinho, E não né? quer chegar na entrevista com cheiro de leite também, por mais que Não as pode pessoas chegar sejam no compreensivas, tu não quer chegar com cheiro de leite, né? E eu acho que tu tocou em alguns pontos, assim, para quem vai viver isso, ou já viveu, né? Enfim, Tá vivendo. né? Ou está vivendo, da rede de apoio, né? Eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio muito boa, tive, né? No meu início ali. E eu sempre fui muito incentivada, assim, nunca foi uma premissa minha que eu largaria a carreira pelo filho. Né? Tinha esse contexto que eu já sabia, que provavelmente, né, bem provável não voltaria, mas eu já sabia que a minha vida ia tocar, que eu ia me recolocar, porque isso é uma parte importante da minha vida. Pode, né? Não queria fazer uma pausa longa, né? Então, eu tinha isso como premissa. Então, tive uma rede de apoio e tive muito incentivo em casa, Faz né? muita diferença. Faz muita diferença. Meu esposo foi um dos primeiros que disse, não, pode, a gente vai se ajustar, né? Então, esse é um ponto bem importante. Então, assim, tu querer fazer essas escolhas, né? Ir nas entrevistas e entender se aquela realidade vai te receber, né? É uma escolha tua também, né? Saber que não é simples, né? Tu pensa que tu tá te recolocando. Qualquer pessoa que se recoloca, independente de situação de filho, é o nervoso do contrato de experiência. Tu tem 90 dias para mostrar a que tu veio, né? Pessoas que se cobram muito, eu sou uma pessoa que considero que me cobro bastante. Cobra pra caramba, vocês não têm noção. E Né? perfeccionista Então, ao assim, extremo. norma alta. Nossa! Então, assim, não queria, eu tenho uma imagem profissional, eu tenho um sobrenome que é um sobrenome profissional que eu preciso zelar, né? Então, eu tinha muito essa preocupação de dar conta, né, dar conta num contexto em que eu tinha muitas noites que eu não dormia, quem conviveu sabe, né, o quanto a gente usa a palavra recompensador, Zumbi. né? Dormir, né? O que é dormir? Dormir uma noite de sono depois de 1 ano e meio, né? Então, tem em mente, sim, que vão ter esses obstáculos, mas que eles são possíveis de ser superados, né? Que quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente prioriza, né, a nossa carreira, acho que sim, o filho é muito importante quando, né, tenho momentos com meu filho, mas ele também tem que entender que isso é importante para mim. Ele sabe que a gente trabalha, ele sabe né, que a gente está no trabalho, agora a gente tem um pouco mais de entendimento, a gente começa a explicar, a gente trabalha para comprar as coisas, né? Começa a fazer uma lógica, mas assim, colocar ele nesse contexto, e quando estar com ele, ter um tempo, né, com o teu filho. Mas eu falo isso porque esses dias eu li um post no Facebook muito interessante, né? Alguém colocou sobre o meu filho me basta, né? Eu achei muito interessante a reflexão, porque dizia assim, meu filho é tudo, né? Meu filho veio e assumiu todo o meu ser, né? Ok, quem pensa assim, eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões, né? Mas assim, eu acho que é muito pesado também tu colocar na mão de uma criança que ela tenha que te bastar, né? Tudo. Achei muito interessante. Então, assim, o que me basta? Me basta várias coisas. Eu tenho vários papéis, né? E eu sempre tive isso muito em mente, que um dos papéis era a minha carreira e que eu ia, né, focar que eu não ia abrir mão disso, né? E ser mãe, né? E assim, tantos outros que a gente tem.
Mas eu achei muito interessante essa reflexão de que o meu filho Pois não, é, meu filho me mata, ele me interessante. completa. Hoje eu Uhum, posso dizer sim, que eu sou, né? Aí toda mãe vai dizer isso, né? Que eu sou muito melhor que meu filho, né? Mas sim. ele Mas eu veio e me trouxe. não conseguiria deixar tudo para trás. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu não conseguiria dizer assim, larguei profissão, vou ser mãe tempo integral. Isso ia me deixar muito frustrada, né? Eu preciso muito me dedicar à minha carreira também, né? Eu preciso Eu acho trabalhar que com gestão de pessoas, que é o que eu gosto de fazer. E eu percebo que hoje, com a idade que a Maria tem, ela percebe o quanto isso é importante para mim, né? Ela vê o quanto isso também é legal, o quanto é importante, o quanto eu me dedico, né? Então eu acho que vem dos exemplos, né? Com o tempo eles também vão entender o que é para cada um, o que se entende sobre isso, né? E não o filho ser só o centro das atenções. Ela é a minha maior paixão desse mundo, né? É tudo para mim. Mas eu tenho também as minhas outras paixões secundárias que eu não quero deixar de lado. e eu acho que esse pensamento é importante, né? A gente tem que sempre respeitar, né? São escolhas, né, Gi? Uhum. São escolhas, né? E tem quem escolha outros caminhos e tá tudo certo, né? Mas é importante que a Exatamente. gente tenha clareza, né? A gente está falando aqui, a gente sempre vai trazer o nosso viés de gestão de pessoas, porque a gente quase nem gosta disso, né? Não. Mas a gente sempre vai falar das nossas realidades, né? Para nós, e como é para todas as nossas colegas, né? Deve ser para os teus cachorrinhos aí também, Gi. O pessoal, os vizinhos começam a chegar, meus cachorros começam, né? Coisa de louco. Eu resolvi ser mãe de cachorro depois, né? Não quis ter outro filho, resolvi ser mãe de cachorro, aí dá nisso, né? Eles atrapalham a live. Mas tinha outra coisa que eu acho que a gente pode comentar aqui também sobre escolhas que. Eu vou dar minha opinião, mas eu acho que é tua também, tá? Olha aquela pessoa que já quer botar na mente da outra, né? Eu acho que outra coisa que influencia muito e que as pessoas têm que pensar quando falam em ambiente de trabalho e escolhas de trabalho. Só um minutinho. Theo, deixa a gente conversar na live, Theo, por favor. É também as pessoas com quem tu trabalha. Porque assim, a gestão, nós temos uma gestão maravilhosa, né? Nós temos gestoras incríveis, mas influencia muito os colegas que tu tem, as pessoas que tu tem direta contigo. E eu acho que a gente tem um grupo próximo que faz também toda a diferença, né, Che? A gente tem as nossas coisas, a gente se dedica ao máximo ao trabalho, mas também assim, ó, Che, ferrou, Maria tá com febre. Gi, vai, dou conta, seguro. Achei, Gi, ferrou, Bernardo, não gosta. Vai, Che, segura aqui. Eu acho que tem muito disso também, né? Tu ter colegas, tu tem que olhar também esse ambiente, né? O ambiente que tu tem, as parcerias que tu tem, que tu vai fazer ao longo da tua caminhada na empresa que tu tá. Né? Porque tu não faz sozinha. A rede de apoio, tu tem a rede de apoio família, ok? Mas tu tem que ter a rede de apoio também na empresa, né? A Adri colocou agora aqui, a Adri querida trabalhou com nós, tá quase chegando o baby, né, Adri? Equipes competentes são capazes de dar qualquer suporte. Eu acho que sim, né? A gente tem que ter esse suporte também dentro da equipe, né? Eu acho que faz toda a diferença. Naquele ponto que a gente falou de empatia, né? A gente tem sorte de ter muitas colegas, né? E os colegas também, né? Empáticos, né? Que entendem esse contexto. De como tu comentou, é fato, a gente tem um filho e tu tem outras obrigações. Às vezes, eu não vou poder fazer uma reunião tarde da noite porque eu tenho meu contexto familiar, né? Não é a nossa realidade, né? Mas poderia ser, né? A Andrélica sorrisão, que eu tô muito séria. Tá muito séria. Eu até botei um batom vermelho em homenagem a ela, ela mal tá sorrindo aqui, André. Mas esse olhar empático, acho que ele é bem presente, né, na nossa realidade. Acredito que na realidade de muitas Muitas outras empresas empresas. eu acho que tem isso também.
O pessoal não quer perguntar nada. Eu tô vendo ali um monte de mãe, ó. A Letícia. Quem eu já vivi a Pri ali. Tem um monte de mães aí. Meninas, vamos participar, vamos aproveitar que a Sheila tá falante, vamos encher a Sheila de perguntas. Ela tava morrendo de medo da live, vamos lá. É. Não basta ser topar durante o dia, né? Precisa me colocar em alguma coisa a mais. Claro, claro. Imagina que eu ia perder a oportunidade de falar sobre a tua experiência. Tu tem uma baita de uma experiência com carreira. Passou por toda essa recolocação de mercado. Como é que eu não vou colocar tu para falar sobre isso? Eu acho que tem que dividir com as outras. Olha, o meu irmão tá me defendendo. Ô, mano, faz favor. Faz uma pergunta aí, mano. Tá mais que acostumado com essa pressão. Ih, tá bem tranquila. Tá bem tranquila. Pois é, tá bem tranquila, mas teve um período que ela oscilava, né? E tu tava amamentando. Ah, vocês estão falando da minha pressão agora. Agora falando da tua pressão mesmo, a pressão alta. Agora eu não me lembro, tu parou de amamentar devido à pressão alta ou foi porque o B deixou mesmo? Não, eu parei de amamentar porque as noites de sono eram incansáveis, né? Ele já estava com 1 ano e meio e eu estava realmente chegando no meu limite, né? E eu fiz uma questão que foi... Eu não sei qual é o termo que eu vou usar, mas foi consciente e inconsciente, algo assim, né? Que eu queria muito mexer no meu cabelo, queria muito fazer uma progressiva, mas eu não fazia desde a gestação, porque todo mundo sabe, né, da questão do químico e tal. E eu queria muito fazer. E eu fiz todas as consultas que podiam ser feitas, assim, com a pessoa que me apoiou na amamentação, né, e tal. Uhum. E ela disse que o produto que eu ia usar não tinha problema, que eu podia fazer e seguir amamentando, que não tinha problema. Mas eu coloquei na minha cabeça que ia passar pro leite. Porque eu estava muito cansada já. E eu, por conta, acho que eu não teria coragem, né? Era o meu momento com ele, eu adorava, assim, mas eu estava muito cansada. E eu acabei usando isso como um gatilho. Né? E ele já comia de tudo e tal, né? E eu acho que acho que cumpri, né? Cumpri o meu papel ali, né? E foi importante, porque foi quando ele já, na verdade, chamava muito na madrugada porque ele queria companhia, né? Sim. Mas não necessariamente porque ele precisava do mamar, né? Então eu acabei fazendo isso e tudo bem, ele entende. Esses dias a gente estava conversando e ele dava risada, olhando vídeos de quando ele mamava. Querido. Seu, o Matheus veio perguntar, ó, Matheus, ó, a responsa aí. Veio perguntar, Seu, o que tu considera ter sido mais desafiador no momento da recolocação? Ou está nessa nova fase sendo imposta, assim? Assim, Matheus, acho que não vou falar bem da maternidade, tá? Para mim, o momento de recolocação foi porque eu fiz uma trajetória de 8 anos no local e quando eu fui fazendo a minha caminhada, eu já tinha equipe, né? Já tinha um cargo de gestão, né? Porque não tinha também uma trilha tão especialista, então o desenrolar do meu crescimento foi por esse viés. Mas a maternidade tem isso, né? Eu repensei muito o meu momento de vida, a minha carreira, e um dos pontos cruciais para mim foi assim, o que eu gosto de fazer? Eu gostava de ter equipe, gostava, tinha muito desafio, mas eu também tinha uma parte que eu amava, que era a minha entrega, que era a parte de treinamento. Então aquilo, assim, eu nunca deixava, sempre estava comigo, porque aquilo ali era... E eu pensei muito sobre isso, e eu fui muito questionada nas entrevistas, muito, né? Por que você está querendo uma vaga especialista ou uma vaga de analista, sendo que na tua trajetória anterior tu tinha cargo de gestão? Então, assim, quem já viveu isso por outros motivos, enfim, sabe o quanto o mercado às vezes é duro com isso. E eu tava naquele momento, assim, pensando, ok, às vezes tu pode ganhar o que tu ganhava, dependendo, né, da escala que tu tinha, e trabalhar com o que tu gosta, são escolhas, né? E eu era muito firme, assim, porque eu não me arrependo desse movimento, assim. Então, respondendo o Matheus, para mim, esse foi o ponto, assim, mais difícil da minha colocação.
foi esse questionamento, assim, né? E aí eu explicava, olha, né? Eu tive esse momento de pausa, eu repensei e eu tô procurando coisas que façam sentido para minha carreira. Tu sabe Né? que E isso vocês é sabem que trabalha comigo, isso né? é Quem uma trabalha coisa que as comigo. pessoas perguntam até hoje, falam para mim, com certeza falam para ti, né? As pessoas dizem assim, tá, mas tu não busca um cargo de gestão? Não, não é minha meta. Eu não quero trabalhar, eu quero ser uma excelente especialista na minha área. A minha meta de carreira é ser muito boa no que eu faço. Para isso eu não preciso ser gestora, eu não quero ser gestora, não tenho perfil de gestão, não é o que eu quero para minha vida. Eu quero ser muito boa no que eu faço, eu quero ser uma boa especialista. Mas tem muito ainda isso, e aí vem muito até da família, de amigos e coisa, né, de olhar assim, ah não, mas tu só se dá bem na carreira se tu tiver um cargo de gestão. Não, não é isso. A minha carreira é aquilo que me faz bem, aquilo que me agrega, que me traz valor na minha vida, né? E o que me traz valor é fazer entregas onde eu vejo que tem uma mudança. Nós trabalhamos com desenvolvimento de pessoas. Então, ver que a gente mudou de alguma forma, né? Um pouquinho que seja, na vida de uma pessoa, a gente teve um impacto positivo na vida de uma pessoa, aquilo para mim é um ganho imenso, né? É isso que para mim é carreira, né? E eu, se Mas eu as fosse pessoas não responder, entendem, né? eu escolhi ser feliz naquilo que eu gosto de fazer, né? Não pelo cargo, e sim pelas atividades, assim. Isso foi uma grande premissa, assim, né? Acho que a área de desenvolvimento trabalha com a estratégia, né? Navega em coisas muito, sou super suspeita, muito interessantes, né? E tu acaba assumindo, às vezes, uma posição de uma referência técnica, enfim, né? E tá ótimo, né? Então, assim, eu fiz muito esse pensar, um dia, talvez, quem sabe, né? No decorrer da Sim, não vai carruagem, dizer que dessa água tu não bebe, mas não é né? a A tua gente vai, escolha de momento. mas tu vai fazendo, trilhando, né? E eu acho que o importante é eu escolhi isso, eu pesei muito, assim, que eu até, né? O que eu realmente gosto, assim, eu gosto das atividades generalistas, mas aonde o meu coração, né, tá, é no desenvolvimento, né? Eu acho que gera o valor aqui. Então, eu fiz muito esse penso, assim. Então, Tem uma pergunta que a André fez rindo, mas ela é séria. Porque pensando em carreira, e o segundo filho? Como tu pensa? O que tu acha que impactaria? Né? Já pensou sobre, não pensou, tá guardado? O que vem com isso? eu vou aproveitar que meu irmão tá na agenda, né? Que a família tá na Tem agenda. família na agenda, aproveita aí, aproveita e já dá a dica. Vamos aproveitar para esclarecer esse ponto. Então, assim, eu quis muito, Bernardo, planejei, assim, e hoje, se tu me perguntar, eu não penso, tá? Porque eu tive uma gestação de risco, eu nem poderia, durante 3 anos, né? Porque eu poderia ter uma outra gravidez de risco, né? Não é indicado. Meu irmão falou que ele disse que filho único é complicado. Não, não é não, mano. Aqui também é filho único, não é, tudo certo. Compra um cachorro também, late, estraga a live, mas é tudo tranquilo. Então, assim, eu parei esse momento, porque eu fiz um repensar da carreira, né? Eu fui pro mercado e tal, eu fiz esse momento. Não quer dizer que agora, né, se eu engravidasse, enfim, teria que fazer isso de novo. Mas eu tô num momento de carreira que eu não penso nisso, né? Não penso pela questão do risco de viver coisas que eu agora já passou, o filho já dorme uma noite toda de sono. Né? Nunca digo, talvez daqui uns anos eu pense diferente, não sei, porque deve começar a subir ali a escala do possível, né? Mas assim, respondendo... Se surgisse, não era um problema, mas não é algo planejado. Não é algo planejado. Hoje eu penso assim em dar foco, né? Foco na minha carreira, em paralelo, né? Todo mundo sabe o investimento de todas as formas que é um filho, né? Pra caramba. Então tô respondendo a André ali, ó. Não, por enquanto. E eu acho que não, adiante. O meu irmão tá botando pressão lá, ó.
Se você esquece, precisa... Não, mas a gente se relembra aqui, mano. A gente se lembra, não tem problema. O mano é só pressão aí, né? É só pressão. Gente, a gente tá quase no final da live. Eu quero saber se vocês têm mais perguntas pra Xê. Né? O que mais vocês mandam de perguntas? Não vale mais sobre o filho, já foi perguntado. Xê, eu quero que tu aprofunde enquanto vem perguntas. O que pra ti, nesse momento assim que tu pensou da questão, voltar nessa questão da liderança, né? Que tu, digamos assim, fez a tua escolha, abriu mão nesse sentido, né? O que tu pensa, assim, hoje sobre isso com o filho? Tu acha que uma liderança com um filho pequeno, se naquele momento que tu fosse te recolocar com 5 meses, como é que tu via isso? Eu acho que nesse sentido é indiferente, assim, Gi. Acho que é muito... Fiz uma escolha, né, na linha do que eu queria, né? Foi uma escolha consciente, tá? Eu não vejo problema nenhum, tanto que a gente tem excelentes lideranças com filhos, né? E às vezes com mais de um filho. Não, mas eu digo por causa da recolocação, porque numa recolocação tu te dedica muito mais, né? Tu diz se recolocar tendo um filho? Se recolocar numa liderança com um filho pequeno. Mas eu acho que não é problema. Eu acho que é muito. Eu acho que não é problema. Né? Pode ser. Aí eu acho que vai entrar mesmo. Nunca atuei numa liderança, tô só perguntando mesmo. Eu acho que vai entrar na mesma linha da questão das escolhas, assim, né? Se a pessoa já está há muito tempo, já está nessa batida, ela vai tocar o barco, vai se organizar, né? Então, acho que é muito da escolha. Eu não vejo, assim, por exemplo, que o mercado não seja aberto, né? Acho que bate nos mesmos impasses que qualquer pessoa vive. A Ana Cláudia colocou, é sempre um desafio para as mulheres. É sempre um desafio, né, Ana Cláudia? A Andrelli fez outra pergunta, botou aqui, maternidade versus pandemia. Como está sendo lidar nesse período com isso? Nossa, para mim esse é o maior desafio. Andrelli, eu vou te responder com uma palavra, né, que o meu marido sempre usa, recompensador. É o nosso lema, né? O Fabiano colocou esse lema para nós, recompensador. Realmente. Assim, ó, não é fácil, não é simples, né? Quem me acompanha, acho que há uma semana, 2 semanas atrás, eu fiz um post bem real, assim, porque às vezes a gente faz só post rindo, né? Tudo é alegria, e não é assim, né? De fato, não é. É bem desafiador, né? Todo mundo sabe o quanto a gente tá com compromissos, assim, e às vezes se esticam, então a gente tem que fazer toda uma logística, né? Eu hoje não consigo ficar com o Bernardo em casa, né? Em muito tempo, porque ele tem uma demanda de atenção pela idade dele, assim, então ele não entende, ele chora, né? Ele faz birra, né? Então eu tive que fazer uma logística para conseguir se organizar, assim, no trabalho. E é muito desafiador. Tem um lado bom de a gente estar vendo algumas evoluções, que eu acho que antes a gente podia, assim, não perceber tanto. Ele assim, se desenvolveu muito, né, em questão de fala, né, de conexões, assim, é muito bonito ver é muito bonito ver isso. Ele entra nas reuniões, dá tchauzinho para todo mundo, acho que isso é bacana, as pessoas também estão mais abertas para isso, né, vida real, mas também tem um lado de lidar com as emoções da criança. Se não tá fácil para nós, não tá fácil para eles. Eles perderam muita coisa também, né, o contato com outras crianças. Ele é pequeno, mas aquela semana, por exemplo, que para mim foi muito difícil, ele passou uma semana dizendo que não tinha amigos, né? E aquilo me tocou, assim, profundamente, né? Porque eu não queria colocar ele em contato com outras crianças e eu tive que abrir mão. Tive que fazer pensar o que era importante para ele, para nós, mesmo estando numa pandemia. Ele precisa dessa conexão, ele precisa dessa questão social. Vai correr risco? Vai, mas é importante ele ver um coleguinha brincar e eu fiz essa concessão. O psicológico dele está começando a afetar sério, né? Eu percebo isso aqui em casa, assim. E tem esse desafio das reuniões, né? Que eu faço altas caretas nas reuniões, já fazia normalmente, né? Porque já sou uma pessoa que não sei disfarçar as coisas. E agora eu tô numa reunião, eu faço... Porque a Maria tá toda hora do meu lado perguntando alguma coisa, né? Mãe, a tabuada. Maria, depois eu vejo, agora eu tô em reunião.
Mãe, não sei o quê. Mãe, eu quero pipoca. Ai, Maria, depois, agora eu tô aqui com a... Vamos ver, né? Tô com a tia Silvana, nossa diretora, né? Não dá agora, né? Eles não têm noção, né? Mas eu percebo também, a Maria também é filha única e ficou, mesmo com a idade é maior, a gente consegue interter bem mais do que o Bernardo e tudo mais, mas o psicológico começou a pirar, né? Eles são crianças, né? E a gente tem que começar a abrir algumas concessões, porque tá difícil para eles, né? Mesmo a Maria que tem aula o dia todo, tem uma função toda, é difícil conciliar, né? Essa pandemia, assim, tá difícil. Ana Cláudia colocou: mulher sempre sendo versátil para realizar multitarefas, verdade. E o Mano, né? O Mano tá muito elogios hoje. Filho versus trabalho. A Mana se reinventou, ficou uma pessoa super mais ativa e com um pensamento diferenciado. Muito mais agradável à vida, sim, com mais preocupações. Mas, Mana, você está de parabéns. Lhe admiro muito e te amo demais. Só logo. Essa é minha família. A André diz: Gisele, nessa pandemia, a maternidade se desafiou por completa. Ai, a blogueirinha. Como digo, a blogueira do RH, verdade. Mas tu sabe, André, que agora eu vou comentar, curioso, a gente tá quase acabando o nosso tempo. Tu sabe que o virar blogueirinha, fazer as lives e estar tanto nas redes sociais, foi uma forma que eu encontrei de me conectar com a nossa realidade de profissão. Porque eu me senti frustrada quando a gente entrou na pandemia, eu comentei isso com a Sheila. Pô, eu tava num momento de desenvolver justamente essas habilidades que eu tinha com pessoas. E aí, de repente, aquela pessoa que tava começando a se desenvolver, porque quem me conhece na Unicino sabe que eu era aquela pessoa, eu com meu computador e eu, né? Trabalhava sempre sozinha. Quando eu comecei a me desenvolver, comecei a ter contato com pessoas, comecei a aprender a falar com os outros sem me esconder embaixo da mesa, veio a pandemia. E aí o medo de voltar pro meu casulo, né? Foi grande. E aí foi quando surgiu o projeto com as mães da Escola da Maria e eu me atirei, me joguei, né? E aí comecei com isso das lives e de estar mais nas redes sociais para me desenvolver, para pensar na minha carreira, né? Como me desenvolver também profissionalmente. Não tem, como é que eu vou dizer assim, ligação direta com a profissão, mas tem ligação com essa minha parte de comunicação, de depois poder aplicar nos treinamentos, de poder, né, me desenvolver. Então, o blogueirinha tem sentido. Quem conhece Parabéns, a Gi, pelas lives. Oi? Quem conhece a Gi sabe que é uma outra versão, né? Quando eu entrei na Unicinos, ela era quietinha, né? O pessoal falava que ela não era tão extrovertida aí. Dizem que é convivência, né, Gi? Eu acho que eu fui picada pelo bichinho da Sheila e aí aconteceu alguma coisa. A André deu parabéns pela live. A Ana Cláudia, as mulheres quebrando barreiras e provando que sim, que é possível. O Mano tá pedindo pra te levar o Bernardo. O Mano tá pedindo pra te levar o Bernardo pra casa dele no finde. Bernardo tá com a agenda cheia já. Parabéns, gurias, pelos desafios superados e compartilharem as experiências. Grandes exemplos, gurias, muito sucesso. A Fábio colocou que tá ótima, blogueirinha. Obrigada, Fábio. Sim, aí, André, sim, por isso digo, se desafiou muito e se capacitou. Gisele está... Ai, meu Deus, fugiu. Está de parabéns com esse desenvolvimento. Está falando bastante. Antes era quietinha. Ah, tu viu, André? Eu? Ai, mas é isso aí, gurias. Era o que a gente queria conversar um pouco com vocês, né? Queria mandar um beijo para todo mundo que participou. Eu vi a Ana Cláudia ali, né? Que é uma amiga que mora em São Paulo que eu não vejo há muitos anos. Que eu, né? Tempo de adolescência, assim. Então, mandar um beijo para ela. Que bom saber que ela tá aqui. Nós tentamos ir para São Paulo, mas assim, não rolou, né? A pandemia nos cortou os baratos de passear em São Paulo. Mas então, eu acho que a gente também quer deixar o recado assim que tudo é possível, né, gurias? Que a gente, como mães, assim, e como mulheres que somos, a gente tem
muitas frentes, assim, que a gente ataca e a gente dá o nosso jeito, Sim. né? Então, eu trabalho com mulheres fantásticas, assim, acho que as gurias se reinventam e até a própria Andrelli, né, que tem filha emprestada, né, a gente vê o quanto, né, ela se dedica. Reinventou. E dizer que a gente aprende muito com vocês também, nessa troca diária e vendo vocês, né, desejar para a Adri, e Adri, logo vai começar também essa tua jornada, né? Uma boa hora. Bom desafio. Né? Obrigado, Fabiano, que diz que tem orgulho de nós. O que o Mateuzinho colocou? Parabéns, meninas. Ai, meu Deus, fica fugindo o que o Mateus falou. Saibam que nós, filhos, levamos pro resto da vida esse esforço que todas as mães passam. Parabéns pela live. O Mateus é um pouco filho também. De vez em quando leva umas chineladas. Já te achou, Matheus? A Rosane. Rô faz parte do nosso trio, né, Rô? Saudade. Então tá, gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigado, Xê, pela participação. Logo que o Instagram vai nos cortar, porque a gente fala demais. A gente teria muito mais para falar, com certeza, né? Muito mais para trocar. Mas o Instagram tá acabando com a gente. Então, assim, se tiverem coisas para comentar, deixem nos comentários aqui. A gente vai respondendo, a gente vai conversando. Mas o que a gente queria deixar um pouquinho dessa experiência da Sheila, esse bate-papo. E é isso, né, Xê? Da tua experiência, né, amiga? Porque eu aprendo muito contigo também. Né? As minhas loucuras, quer dizer, né? Mas tu é uma mãe super dedicada, jamais esqueça desse ponto, tá? Move montanhas para dar conta das coisinhas da Maria. Mas sempre com aquela coisinha, culpa! Culpa, bebê. É fato. Agora minha gordinha, nós vamos começar a comer fruta e verdura, porque, né, eu tô com a culpa aqui do lado, que a gente tá tudo gordinho. Então tá, gente. Beijos e uma boa noite. Beijo, pessoal.